Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui novamente com Angelita Escárdua, nossa maravilhosa, lindíssima participante do projeto Literariamente. Se vocês não conhecem esse projeto, nós lemos livros juntas, eu e Angelita, e vocês, convidados, que a gente vai, né, motivando através das redes sociais a lerem esses livros junto com a gente. E aí, uma vez por mês, a gente faz um encontro para conversar sobre esse enredo, sobre essa história, sobre esses personagens, o momento histórico, com uma abordagem psicológica. E isso fica tudo a cargo, majoritariamente da Angelita, obviamente, né? Porque eu fico aqui só no meu papel mais de leitora e de jornalista, digamos assim. Mas, enfim. E por que que estamos novamente falando aqui, trazendo o quê? Que livro da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos? Porque nós já fizemos uma live e essa live ficou travando, ficou cheia de problemas técnicos e eu e a Angelita resolvemos gravá-la novamente, gravar essa conversa para ficar registrada aqui no canal. Então, começaremos, porque foi um papo super ótimo, né, em termos de conteúdo, mas infelizmente cheio de atropelos. Mas a gente vai fazer agora esse novo papo direitinho para mandar aí para a galera que participou com a gente da leitura. Então, Angelita, para a gente começar essa história, né, eu queria que você fizesse uma contextualização um pouquinho assim sobre esse título A Casa dos Espíritos, né, que eu acho que é o grande tchan, né, para quem pega o livro pensa, né, A Casa dos Espíritos, esse livro tem alguma coisa de sobrenatural, e a gente estava até brincando com isso um minutinho antes de entrar aqui. Então vamos começar com essa primeira ideia, né? Esse livro, afinal de contas, fala de espiritismo ou não? Ou não tem nada a ver com isso? Olha, é interessante, né? Porque você tem. É possível fazer várias leituras. Num primeiro momento, ou talvez numa camada mais superficial, sim, é um livro não sobre espiritismo, mas é um livro que fala da vida espiritual, ou seja, de como que a vida espiritual atravessa a vida material, ou seja, de como nós que estamos aqui encarnados num corpo físico, somos o tempo todo afetados pelo que acontece no mundo espiritual, ou seja, o livro ele tem esse aspecto de falar de uma conexão possível, né, de uma interseção entre esses dois mundos, o material e o espiritual. Então, numa camada superficial, sim, é um livro sobre espiritualidade ou sobre a possibilidade de conexão com o mundo espiritual. Mas não é só essa camada, não é só esse nível que o livro tem, né? Numa leitura psicológica, a gente pode entender esse mundo espiritual que cerceia a narrativa, principalmente a partir da perspectiva de dois narradores, que seria a Clara, que é a principal personagem feminina, né, que ela é um eixo central na história, e também das outras personagens femininas, as filhas dela, né, a Blanca e a neta dela. Então, você tem essa visão da espiritualidade, mas a partir do entendimento do papel dessas mulheres nessa história, do que está colocado do ponto de vista histórico, social dentro da história, esse mundo espiritual ele pode muito bem representar o inconsciente da família Trueba e da família Del Valle. Del Valle, Garcia e Trueba, porque são três famílias ali que triangulam nessa história. Então, esse mundo espiritual pode muito bem representar o inconsciente dessa família, ou numa linguagem junguiana, ele pode representar um pouco da mitologia familiar, né, da mitologia em torno dessas famílias, desse inconsciente coletivo que permeia a história dessas famílias. E esse universo espiritual, numa leitura mais materialista, digamos assim, ele também representa o conflito
entre movimentos sociais que vão se desenrolando na história, né? Como se o mundo espiritual ele representasse aquilo que aquela força invisível que está acontecendo em paralelo à vida objetiva e prática, da qual nós não temos consciência, mas que irrompe e transforma totalmente a vida das pessoas. Então, a gente pode ler a presença dos espíritos de 3 maneiras diferentes, como realmente o mundo espiritual, como o inconsciente coletivo, familiar, e como os movimentos sociais que vão acontecendo no decorrer da história e que em paralelo à vida normal, cotidiana, e que de repente irrompem e transformam totalmente a vida das pessoas. Então, acho que tem essas 3 formas de se ler esse mundo espiritual da Casa dos Espíritos. Você já deu mais ou menos uma ideia do que a gente ia falar, dessa coisa do antagônico, né? Entre o bem e o mal, né? Entre a esquerda e a direita, o que a gente pode dizer assim, né? Que são representados pelo Esteban, né? Que é o personagem, digamos, o personagem masculino, que é um personagem central também. E a Clara e as suas filhas, né? Que você mencionou, a Blanca e a Alba, que incrivelmente são 3 nomes que representam a mesma coisa, né? Que elas têm essa visão bem oposta do pai. Mas o que eu queria trazer é essa riqueza assim, que a gente vê especialmente no Esteban. Eu tive a oportunidade de assistir o filme também, depois que eu li o livro, e no filme isso fica mais acentuado, que é esse personagem complexo do Esteban, né? Porque a gente acha ele pavoroso, ele estupra as moças que trabalham na fazenda, ele manda matar homens que sejam inimigos políticos, enfim, ele é repugnante, ele é perverso, ele é mau, ele é bandido, no mínimo, assim, podemos atribuir uma série de nomes para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um amor profundo pela Clara, pela Rosa também tinha, que foi a irmã que morreu. Ele cuida pela Alba, né, que demais, ele cuida dos filhos, ele tem aquela, né, ele é cuidador. Então, a gente também tem um sentimento de afeto e de pena dele em determinados momentos, né? Como é que é esse lance assim que a literatura traz pra gente, que a gente vive também na vida, né? De ver que as pessoas não são totalmente, né, heróis, nem totalmente monstruosas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dualidade aí. Olha só, eu vejo o Esteban, né, o Esteban Trueba, como ele é o personagem mais complexo da obra, né? Assim, eu até acho os personagens, eu até acho que o forte da obra não é a construção dos personagens, com exceção do Esteban, né? Eu acho os personagens bem unilaterais, de forma geral, né? Essa coisa do antagonismo é muito claro na obra, então, assim, ela chega a ser até maniqueísta em alguns pontos, né? O mal é mal e está muito caracterizado, onde que o mal se localiza, o bem é bem e está muito localizado, então, assim, e o Esteban é o personagem que consegue romper com esse antagonismo e com esse maniqueísmo da construção dos personagens. E por que a gente não consegue odiá-lo totalmente, né? A gente o odeia amando. Porque eu diria que o Esteban, simbolicamente ou arquetipicamente, né, usando uma linguagem de Jung, para quem não está familiarizado com o conceito de arquétipo é um conceito da psicologia analítica, e ele fala de modelos, princípios que são universais, que dizem respeito a experiências universais. É como se o arquétipo ele fosse uma matriz, uma semente, a origem de certos padrões que nós, seres humanos, em qualquer época, em qualquer lugar,
usamos inconscientemente para conduzir as nossas vidas. É como se os arquétipos fossem exatamente isso, matrizes do comportamento e da experiência humana. E eles são universais. E o Esteban, ele é, arquetipicamente falando, o masculino. E o masculino, tanto em seus aspectos positivos, quanto em seus aspectos negativos, porque na visão do Jung, o arquétipo ele tem um lado obscuro e um lado luminoso, um lado sombrio e um lado luminoso. E o Esteban, ele representa bem isso. Do lado luminoso do masculino, ele é o protetor, aquele macho alfa disposto a defender a família dele, as pessoas que ele ama com unhas e dentes. Um provedor que trabalha duramente pelo bem da família, que acolhe todas as pessoas que estão sob a proteção dele e tenta, dentro do que ele entende que é o melhor que ele pode dar a cada uma delas. Ele dá, ele se esforça para dar. Então, ele tem esse aspecto positivo do masculino, do defensor, do provedor, do protetor, mas ele tem também um aspecto negativo do masculino, né? Que é o violento, que é o dominador, que é o autoritário. Então, é como se ele encarnasse esses elementos do arquétipo masculino de uma forma muito crua. E é por isso que ele é tão magnético como personagem, né? Porque como os arquétipos são coisas que estão no nosso inconsciente, é muito magnético nos depararmos com os arquétipos configurados em um personagem, assim como numa obra de arte ou numa história. Então, isso fala o nosso inconsciente de uma maneira muito intensa, e é por isso que a gente não consegue se desvencilhar dessa relação de amor e ódio com o Esteban. Numa perspectiva psicanalítica, ele é, por excelência, a figura, né, que nós entendemos, a figura que exerce a função paterna, né? Ele é o pai, né? Ele é a função paterna, por excelência. Ele dá nome, né? Ele dá nome às pessoas, é como se tudo girasse em torno do nome dele. Então, ele tem esse poder de nomear, né? Ele é a lei, ele é a regra, ele é o limite, ele que estabelece como as pessoas devem viver, qual é o limite da experiência de cada um. Então, ele é aquela lei civilizatória, vamos colocar assim, porque se a gente pega do outro lado, e isso é um aspecto muito interessante do livro, que é essa dinâmica de oposição entre masculino e feminino, que é muito forte no livro. Se a gente pegar a Clara, do ponto de vista psicanalítico, né, a Clara ela representa muito o universo feminino, que é histérico, uma visão psicanalítica, que é histérico, que é histriônico, que é show-off, quer dizer, é espetáculo, tudo dela é a mesa andando sozinha pela casa, é toda uma cena, são todas situações que são... É o mutismo, que é um sintoma típico da histeria no século XIX, né? Então, ela é a mulher num sentido freudiano, né? A mulher histérica, enfim, que consegue viver sem sexo por anos quando se fecha sexualmente. Enfim, ela tem todos os elementos clássicos de uma histérica clássica, numa perspectiva freudiana. Numa perspectiva analítica e junguiana, ela representa o universo arquetípico do feminino, que é o mistério, que é aquilo que é vivido ao nível subjetivo, na imaginação, no transcendente, no inconsciente, que é essa conexão com o mundo não visível, não prático, que é a vivência de um mundo que é meio caótico, porque é um mundo atravessado pela imaginação, pela criatividade, e ela é criativa, a filha dela é criativa, criando todos aqueles presépios com aqueles monstros. Então, o lado feminino da história é muito arquetipicamente feminino, é muito psicanaliticamente feminino, enquanto o lado masculino representado pelo Esteban é muito este masculino
este pai, esta função do pai como lei, do pai como norma, do pai como sociedade, né? Tanto que a preocupação do Esteban o tempo todo é o que os outros vão pensar, né? Quando ele se depara com o fato de que a filha está, enfim, envolvida com o filho do peão da fazenda. Então, ele é muito a sociedade, ele é muito a lei, a regra, ele é muito o macho alfa, provedor, etc. e tal. Então, essa oposição entre o masculino e o feminino é muito arquetípica dentro da história. Né? E é muito polarizada. É claro que numa perspectiva psicológica, nós, seres humanos, não somos polarizados assim, né? Nós, mulheres, temos conteúdos arquetípicos masculinos e femininos, os homens têm conteúdos arquetípicos masculinos e femininos, ou seja, não são só as mulheres que são histéricas, homens também são histéricos, enfim, não são só homens que são provedores, mulheres, enfim, né? Na vida real a coisa é menos polarizada. É mais real, né? É mais real. Mas esse é o fascínio da obra de arte, é porque a obra de arte, seja literatura, seja no cinema, seja na pintura, enfim, oferece a oportunidade para a gente para esse encontro com o arquétipo em estado puro, polarizado, e aí fica muito claro. E isso é que é magnético, isso que atrai a gente, porque é como se a gente encontrasse ali o arquétipo constelado naquele personagem, ou numa linguagem psicanalítica, né? Tudo está ali, o inconsciente ele está manifesto naqueles personagens. Então é fascinante para a gente, porque e isso nos dá a chance, como leitores, de vivermos certas emoções que nós não viveríamos na vida real, porque entenderíamos que seriam inadequadas socialmente, nós nos permitimos viver na literatura. Quer dizer, na vida real é difícil defender um Esteban e se permitir amar aquele homem, mas quando a gente, como leitor do livro, a gente se permite, né? A gente se permite isso. Então, a literatura... Tem coragem até de falar aqui, né, publicamente, exatamente, que ele é sedutor, encantador, né? Exatamente. Mas imagina publicamente uma pessoa real a gente poder falar uma coisa dessa, né? Sem chances. Sem chances. Mas será, Angelita, que o quanto, né, porque esse livro é muito autobiográfico, de um certo modo, né, especialmente nas questões políticas, para Isabel Allende, né, o quanto que esse livro fala dela, né, considerando aí que o Salvador Allende, primo, né, do pai da Isabel Allende, foi eleito, né, socialista, e isso é abordado no livro. E depois Augusto Pinochet faz, né, o golpe militar, e aí vem aquela violência toda, né? Isso é muito abordado no livro. Como é que isso vem, essa história toda que a gente tem? Como será que isso fica para a vida, né, da Isabel, que já tinha saído do país, né? Quando escreveu Como é que você acha que isso, né, essa catarse também do escritor, né? Eu penso que eu vejo, né, o livro como como uma tentativa dela, consciente ou inconsciente, provavelmente consciente, de narrar a história da família dela a partir da perspectiva dos perdedores, aspas, daqueles que tiveram que abandonar suas casas, suas vidas por conta do regime autoritário. Né? Quando uma vez eu li uma entrevista dela e ela fala que o livro surgiu quando ela foi escrever uma carta para o avô dela, que tinha ficado no Chile, e o avô dela e ela não podia voltar. O avô estava morrendo e ela era muito ligada ao avô, ela não podia retornar para visitar o avô, ela sabia que o avô ia morrer e ela começou a escrever uma carta para o avô. E foi a partir daí que ela teve a ideia que o livro surgiu. Então, assim, a família dela é uma família com uma tradição de envolvimento político, de engajamento social e político, etc. e tal, de esquerda.
E fica muito claro no livro a tendência dela de se posicionar favorável ao pensamento de esquerda, ao movimento da esquerda dentro do Chile. Né? O livro fala de uma perspectiva da esquerda, de quem estava à esquerda do espectro político. Né? Então, fala muito da história da família dela, das coisas que ela testemunhou. Ela teve que fugir do Chile, ela era jornalista. Então, assim, é claro que tem muitos elementos, eu não tenho dúvida, que são autobiográficos. Ela não dá nome aos bois, vamos colocar assim, é claro. Ela escolhe o caminho, né, da ficção, do realismo fantástico, né, para poder narrar a história, mas é claro que tem muito de autobiográfico, tem muito daquilo. A época que ela viveu, ela como jornalista e vinda de uma família com engajamento político, ela viu muitas pessoas serem presas. Ela acompanhou a história de muitas pessoas da família dela, de conhecidos, de amigos que foram torturados, que foram exilados, como ela. Então, ela conhece de perto, assim como ela conhece também o papel dos latifundiários, dos grandes senhores de terra, porque na família dela, ela também vem de uma família de senhores de terra. Então, ela conhece essas duas realidades. Então, ela fala de algo que ela viveu, tanto de um lado quanto de outro. Então, com certeza, tem muito de autobiográfico. Voltando à questão da elaboração através da escrita, né? Talvez ela tenha conseguido fazer alguma elaboração do momento vivido através da escrita no livro, mas a gente também tem uma personagem no livro, que é a Clara, que escreve diários por 50 anos, inclusive os diários são... Um dos narradores, né? Informações do diário também narram o livro. Né? Você vê a escrita como uma possibilidade também de elaboração para desenvolvimento pessoal? Como é que... Porque eu acho encantador, né? Vivo falando, gente, diários, eu acho ótimo. Claro, eu uso isso como terapeuta, recomendo aos pacientes, não a todos, porque não existe uma fórmula para todo mundo, mas para muitos pacientes eu recomendo que escrevam. Porque o que acontece, né, Sizue? A escrita, ela nos possibilita organizar os pensamentos e os sentimentos. Né? Quando a gente escreve, e é interessante que, assim, se todo mundo puder escrever de próprio punho e não teclar, é mais rico ainda. Porque quando a gente escreve de próprio punho, a gente aciona vários sistemas cognitivos no nosso cérebro, que estão vinculados à experiência da memória, que estão vinculados à experiência afetiva. Então, quando você escreve de próprio punho, esse movimento motor, ele vai acionar certos circuitos cerebrais que estão associados ao processo de cognição, ou seja, de conhecimento. Então, quando a gente escreve sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está sentindo e pensando, a gente organiza. É como se você desse lugar aos pensamentos e aos sentimentos. E aí você vai organizando e fica muito mais fácil entender os porquês, os comos e os porquês daqueles sentimentos e daqueles pensamentos. E esse trabalho de escrever sobre sentimentos e pensamentos, sobre experiências, ele também nos ajuda a encontrar saídas, soluções, como você falou, elaborar aquilo que a gente está vivendo de forma que a gente vai dando um direcionamento para o roteiro. Porque a nossa vida é um grande roteiro, né, que está se desenrolando aí. Só que muitas vezes nós somos meros espectadores, a gente não assume a direção desse roteiro, dessa história. E quando a gente para escrever, a gente assume a direção, né, a autoria desse roteiro. E aí, com isso fica muito mais fácil a gente entender o porquê e o como do que a gente está vivendo. E eu não tenho dúvida que quando
Isabel Allende escreve o livro, ela consegue fazer isso, ela consegue dar um significado a tudo que ela e a família dela viveram. Né? Ela consegue dar um sentido àquela experiência que com certeza foi muito dolorosa, desesperadora em muitos momentos. Né? Não deve ser nada fácil você ter que sair do lugar onde você sempre viveu, sem nada, ir para um outro país e deixar um monte de gente para trás, deixar a sua história para trás. E aí você vira um expatriado, um desterrado, né? Desterrado, um sem terra, um sem pátria. Né? E isso é muito doído do ponto de vista psicológico. A gente sabe que muito da nossa identidade está associada às nossas origens, né? A esses vínculos que nós vamos estabelecendo culturalmente, socialmente, etc. e tal. Então, quando você tem que abandonar tudo isso, é como se parte da sua identidade desaparecesse, né? Fosse suprimida. E aí, por exemplo, no caso dela, quando ela pega e escreve um livro como o que ela escreveu, é como se ela resgatasse essa identidade. É como se ela desse um sentido a todas as perdas que ela e a família viveram, e ela dá um lugar a esta família na história, não só na história dela, mas na história do país, na história de uma forma geral. Então, é claro que, com certeza, escrever o livro, eu diria que valeu aí por 30 anos de terapia para Isabel Allende. Né? Um bom diário faz uma grande diferença, Sim, né? Porque você faz tem que um bom atribuir diário. nome às coisas. Então, quando você Você vai pensa dando o que sentido. eu tô sentindo, né? Aí, quando você Exatamente. para pensar o que eu tô sentindo, você tem que realizar aquele sentimento, né? Sim, Então, você tem que dar um significado. Ele ganha significado para você. é. Hum, Mas tem uma personagem que eu hum, fico assim, que me intriga, pelas relações que ela estabelece, que é a Férula. A uhum, Férula, para mim, é um mistério. Primeiro que eu acho ela, assim, muito interessante, né? aham, Tem algumas questões ali que eu acho ela também bastante... Não vou dizer que ela é muito profunda, porque ela não é tão abordada no livro, nem no filme, mas eu acho que ela tem uma profundidade maior do que as demais personagens. É um pouco mais complexa do que as demais. sim, E uhum, tem aquela história de amor, aquela história, né, de amor com a Clara, ou um aham, pouco, né, talvez de tentar, né, de inveja, a gente não sabe se é inveja, se é amor, o que que é aquilo, e o irmão que odeia ela, que quer ver ela longe, tem ciúmes, percebe esse amor, o que que é aquilo, na sua opinião, Angelita? Porque muito legal, eu achei. Olha só, a férula, né? A férula é um clássico tipo de mulher histérica, que é aquela mulher que suprime a própria feminilidade, ou que se anula como mulher. E ela passa a ser parte dos utilitários da casa. Né? É aquela pessoa que se torna a pessoa útil. A existência dela é pautada pela utilidade que ela tem para as outras pessoas. E é um tipo muito comum, quase toda família tem uma solteirona que se dedicou a cuidar dos pais, ou dos sobrinhos, né, que fica ali vivendo em função dos outros. Né? Essa é uma figura muito clássica, principalmente nas culturas latinas e asiáticas. Né? Ela não é tão comum em culturas germânicas ou anglo-saxãs, mas ela é uma figura muito comum nas culturas latinas e asiáticas. Por que é muito comum nas culturas latinas e asiáticas? Porque são culturas com uma tradição mais machista, onde as mulheres é dado o espaço da vida doméstica, né? Então, nessas culturas onde o espaço da mulher é essencialmente o espaço doméstico, as mulheres que não se casam, a elas resta o cuidar da família, sobrinhos, pai, mãe, etc, etc. Então, é muito comum nessas culturas essas figuras de solteironas, né?
ficou para a titia, né? Aquela que vai ficar ali orbitando em torno da vida dos outros. E é isso que a Férula faz, ela orbita em torno da vida dos outros, né? Ela orbitou em torno da vida da mãe, e a vida da mãe era doença, ou seja, ela passou anos da vida dela vivendo em função da doença da mãe, e depois ela vai viver em função da Clara. E na relação com a Clara se estabelece uma coisa muito interessante, que é assim, né? Eu vejo aquele amor que ela sente pela Clara como um misto de inveja e de admiração, porque a Clara, ela é o feminino por excelência, que é exatamente o que a Férula abdicou. A Férula abdicou daquela condição feminina de ser amada, desejada, admirada. E é interessante que no livro se fala, ela é uma mulher bonita, só que é uma mulher que não se permite viver esta beleza, né? Aquela beleza está escondida atrás daquela figura utilitária, né? Daquele criado mudo, vamos colocar assim, daquela figura que está ali servindo aos outros. Então, assim, ela abdicou da própria feminilidade, ela abdicou da condição dela de mulher. Ela não se relacionou, ela não exerce a sedução. Enquanto a Clara vive isso o tempo todo, né? A Clara é aquela que vive, durante um tempo, vive com muita intensidade a sexualidade dela, depois ela simplesmente abdica da vida sexual, mas durante um tempo ela vive a maternidade, ela é amada, ela é desejada por aquele homem. E a Férula, então, é como se a Férula projetasse toda a vida que ela não viveu na Clara. E isso é fascinante, né? Ela fica fascinada pela Clara. Não é um amor no sentido erótico. Eu te amo. Isso, não é erótico e nem é o que eu diria de um amor verdadeiro. O que é um amor verdadeiro? Eu olho para você, eu vejo que você é um ser humano com todos os seus defeitos, suas falhas, mas quando eu coloco na balança, as suas qualidades me parecem mais louváveis do que os seus defeitos. E eu te amo. Isso é um amor maduro e saudável, vamos colocar assim. O amor da Férula pela Clara não é assim, ela não vê defeitos na Clara, ela santifica a Clara. Ela enxerga a Clara como se a Clara fosse uma figura divinizada, como se a Clara não fosse desse mundo, como se a Clara fosse uma entidade, né? Então, assim, é um amor muito infantil, que é aquele amor de adoração, de admiração, tipo assim, a Clara está num patamar que eu nunca alcançarei, que é esse lugar feminino, esse lugar da mulher amada, desejada, etc, etc e tal. Então é uma adoração, né? Não é um amor, é uma adoração, né? E essa necessidade que a Férula tem de estar em contato físico com a Clara passa pela adoração. É como um crente que adora o santo e carrega a medalhinha do santo no peito, né? Então, assim, é uma relação de adoração mesmo, de admiração. E é uma personagem muito interessante, porque é uma personagem muito angustiada, e quando ela é privada de vivenciar esse amor, essa adoração, ela vai se punir, literalmente. Ela vai viver uma vida miserável, mesmo com o irmão mandando dinheiro para ela podendo viver uma vida confortável, ela vai viver uma vida miserável. É como se ela dissesse assim, já que eu não posso adorar a Clara, né, já que eu não posso estar lá vivendo em função da Clara, a minha vida não vale nada. Então, eu vou viver uma vida de sobrevivência, de manutenção do básico do corpo, e vou dedicar todo o meu tempo a ajudar aos muito pobres. É isso, porque eu não tenho vida para viver. No fim das contas, é isso. A vida dela era servir a Clara. Quando isso é tirado dela, ela não tem mais vida para viver. Né? Então, ela vai se dedicar a um trabalho de ajudar aos pobres. Então, é uma personagem profunda, sim, complexa, porque ela tem essa ambiguidade. Né? No fim das contas, ela orbita em torno da Clara, porque a Clara é o que ela queria ser, mas ela não dá conta, porque ela foi muito castrada pela mãe. Né? Ela se tornou um apêndice da mãe, o criado mudo da mãe. Então,
ela não tem potência para realizar o próprio desejo. É, Né? E o Esteban, para poder realizar o próprio desejo, ele teve que romper com a mãe. Literalmente se afastar da mãe para que ele pudesse realizar o próprio desejo. E ele odeia a irmã porque a irmã o lembra disso, da mãe, da castração, daquela casa estagnada, parada no tempo, da pobreza da da infância. pobreza da infância. Então, a irmã lembra para ele aquela vida de estagnação, não é nem de estagnação, é de retrocesso. Era uma casa que estava sendo que estava acabando, que estava entrando, né, se tornando uma ruína. Então, e o Esteban, ele para afirmar a masculinidade dele, a potência dele, ele rompe com a mãe, se afasta da família e vai conquistar o mundo, né, que é o caminho masculino por excelência. Tem que cortar o cordão umbilical da mãe para poder virar homem, porque se não corta, não vira não, fica menino para o resto da vida. Angelita, eu achei esse livro assim sensacional, Sim, tanto como literatura, como para a gente fazer essas análises. Eu achei ele super uhum, complexo, né? São uhum. 70 anos de história, então são muitas gerações com um Então, monte de questões, né? Eu acho que aborda tem, muito a questão da morte também, sim, né? sim. Fala, pode falar. Tem muitos personagens que são fascinantes, né? Os filhos, os gêmeos, eles são personagens muito interessantes. A namorada do. A mãe do Miguel, né? Esqueci o nome dela agora. É uma figura porque ela é a clássica moça que é sequestrada pelo movimento feminista, pelo início do movimento feminista, pela contracultura, pelo movimento beatnik, pelo existencialismo. Então, assim, ela é um estereótipo, né? Um paste, né? Daquele momento histórico ali. Então, ela é um personagem muito interessante. Do ponto de vista histórico, ela é um mosaico do que estava acontecendo naquele momento da revolução cultural que acontece na primeira metade no, na segunda metade do século XX, né? Então, assim, tem personagens que são muito O interessantes. Conde, né? O Conde, o Uhum, próprio Conde, a forma como ele entra e como ele sai da história, sim, né? Tudo que ele exatamente. apronta. É muito Uhum, interessante, assim. Eu achei o sim, livro cheio de uhum, pequenas histórias dentro dele e muito gostoso de sim, ler. Enfim, sim, super recomendo. Não dá para a gente sim. esgotar aqui todas as Não. possibilidades, né? Acho que o marco do livro é realmente essa trajetória do Esteban, principalmente com a redenção dele ao final, né? Que eu não sei se você Uhum, quer falar um pouquinho para a gente concluir, né? Que eu acho que foi assim, que é a mensagem final, né? Que é possível, que, enfim, qualquer pessoa pode, né, se aham, salvar, digamos, né? Que eu acho que ele aham, consegue, inclusive, aham, o perdão da Clara como espírito até, né? En- sim, uhum, Então, eu acho que é isso. Queria... sim. Eu acho que tem uma coisa, né, que eu acho que é muito interessante. A Alba ela representa uma tentativa de solução dos antagonismos, de solução das oposições. A Alba, né, ela é o fruto do encontro entre dois mundos, o mundo dos operários e o mundo da elite latifundiária, né? Ela é dos camponeses, da elite latifundiária, dos operários e da elite urbana. Ela é o encontro, né? Ela é o encontro do mundo masculino com o mundo feminino, porque o mundo do pai dela, do Pedro Garcia, também é o mundo masculino. É o que é parte, né? É um outro aspecto do mundo masculino que não é o pai, que é o que a gente chama de o trickster, que é o embusteiro, né? Que é um arquétipo que fala exatamente desse aspecto do masculino que vive à margem da sociedade. É o revolucionário, é o poeta, é o andarilho, é o fugitivo, é o bandido, que é um outro aspecto do masculino, que é aquele aspecto do masculino que questiona a ordem
do pai, a ordem patriarcal, e tenta romper com ela por meio de estratagemas, etc. e tal. Então, é também um aspecto... Então, o Pedro Garcia, a história do Pedro Garcia, tem o Pedro Garcia, o primeiro lá, que é aquele velho sábio, né, que é um outro arquétipo do masculino, que é o velho sábio, que conhece o ritmo da natureza, que é um personagem muito interessante também. Depois tem o Pedro II, que é aquele homem de bem, que cumpre todas as regras, que é o filho do pai, né, que cumpre todas as regras direitinho, né? Lacan diria, né? O filho do pai, né? Que segue todas as normas civilizatórias, que é obediente, etc. e tal. E, por fim, tem o Pedro III, que é o trickster, que é o revolucionário, ou que, numa linguagem psicanalítica, é o histérico. Né? É aquele homem que vai flertar com o caos do universo feminino, da histeria. Né, que aí vai ser o revolucionário, o que vira as costas para a regra do pai. Então, você tem esse universo masculino e a Alba, ela junta esses mundos todos, o mundo feminino da linhagem feminina dos Treba e dos Del Valle, com a linhagem masculina dos Garcia. E ela vai conquistar o coração do Esteban. Né? Por quê? Exatamente porque ela é essa tentativa de unificação dos opostos, tanto ao nível social, dos pobres com os ricos, quanto ao nível simbólico do masculino com o feminino. E é por meio desse amor pela Alba, desse encontro com a ânima, né, com a alma feminina, que o Esteban vai se redimir. E isso é o clássico em psicologia, né? O homem e a mulher, o encontro do masculino com o feminino é o que redime o sujeito. Né? É o que dá um sentido à existência do sujeito, numa perspectiva junguiana e numa perspectiva freudiana ou psicanalítica também, né? É quando, digamos assim, a gente resolve as nossas questões com o pai e com a mãe, é que a gente consegue caminhar na vida, né? Então, a Alba, ela representa essa unificação. E é por isso que é pelo amor, é pela via do amor pela Alba que o Esteban consegue, digamos, se redimir, né? Bem, gente, se a gente não te convenceu ainda de ler o livro, eu não sei mais o que dizer, porque, né, é um livrão. Eu acho que o papo foi sensacional, Angelita, amei. Tão bom quanto da primeira vez. Quem quiser acompanhar o projeto literariamente, esse mês nós vamos falar sobre bonequinho de luxo. Então, daqui umas 2 semanas, mais ou menos, para dar um tempinho, um intervalinho desse vídeo que a gente vai colocar no ar entre hoje e amanhã, a gente coloca a bonequinha de luxo e segue o ritmo das nossas próximas leituras. Então, dá tempo ainda de vocês lerem e conversarem com a gente sobre o próximo livro, porque é curtinho. Bonequinha de luxo não tem nem 100 páginas. E é uma história... Bem curtinho. Né? Maravilhosa. E dá para assistir o filme também, mas não vale trapacear, ver o filme e não ler o livro. Não é, porque é diferente. Eu li o livro e já assisti o filme. Tem diferenças. A gente vai descobrir se vocês fizerem isso, hein, gente? Exatamente. Tá todo mundo convidado, gente. Quem, inclusive, não conseguir ler o livro, a gente faz a resenha aqui antes sempre. Inclusive, tem a resenha aqui da Casa dos Espíritos para quem não tiver tido a chance de ler o livro e quiser acompanhar essa conversa, sabendo um pouco mais do enredo, pode assistir também o vídeo. Angelita, é sempre uma delícia conversar com você. Amo, aprendo pra caramba e acho maravilhoso ter chance de compartilhar com o pessoal essa conversa que eu acho que é muito inovadora, né? Eu acho que, apesar da psicologia sempre flertar com a literatura, eu acho que isso não é tão comum. Então, obrigada por me dar essa oportunidade de trazer isso para cá. Nada, é maravilhoso. Eu adoro estar aqui. É muito bom estar com você, Cisue, e com os nossos leitores. Obrigada, então. Beijo, gente. Nada. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima.